Minha amada querida pastora Gessimar. Amém. Vai trazer a palavra para nós hoje. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por esta manhã. Senhor Deus, que o Senhor use a pastora Gessimar como tua boca nessa manhã para nossas vidas. Que ela seja instrumento, canal para nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Você não sabe a responsabilidade que é estar aqui na frente, né? Às vezes o pessoal fala que é fácil, mas não é fácil não, filho. Até porque, entendeu? Tudo aquilo que vai ser ministrado, primeiro, entendeu? Está sendo ministrado na minha vida. Amém, querida? Então, eu não vou falar nada daquilo, entendeu? Sabe, que realmente eu não vivi ou não estou vivendo, né? Sabe, que você possa, assim, ter essa certeza, sabe, no seu coração. Amém? Que esse seja, sabe, o desejo no nosso coração, de verdadeiramente, sabe, nos esvaziar. Amém, querido? Nós não podemos competir, sabe, com o Espírito Santo de Deus. E às vezes nós competimos, né? E infelizmente, às vezes, nós saímos até, sabe, vencedores diante, entendeu? Sabe, daquilo que tem se apresentado. Sabe, que o Espírito Santo, ele possa vencer, e não a nossa carne, e não o desejo no nosso coração, e não os nossos achismos, e não os nossos argumentos, e não a nossa justiça própria. Sabe, que o Espírito Santo possa estar se ministrando ao seu coração. Amém? Quantos estão ligadinhos em Deus? Aleluia. Glória a Deus. Efésios 5, 25. Se você trouxe, né, um caderninho, anote. Amém? A palavra de Deus fala assim: maridos, amem vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Amém? Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, isso quer dizer, entendeu? Que Cristo, ele se entregou. E esse, querido, foi o maior amor extremo que nós podemos vivenciar na palavra de Deus, amém? Nas nossas vidas. Cristo, ele nos amou ao extremo. Né? Cristo, ele nos amou tanto que foi capaz de sacrificar até a sua última gota de sangue. Sabe? Por mais que você queira, assim, né? Tentar dimensionar, sabe isso que aconteceu, sabe? Eu quero dizer que esse amor é incalculável. Não tem como nós dimensionarmos isso, porque é algo muito grandioso. É uma questão, sabe, de renúncia completa, entendeu? Em favor, sabe, de fazer a vontade do Pai. E hoje nós queremos, entendeu? Sabe, que, né, ministrar sobre isso. Sobre você verdadeiramente deixar que esse Pai, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar o seu coração, para que você possa, sabe, conhecer, sabe, esse verdadeiro amor. Amém, maridos? Amém? Né, eu costumo dizer, quando a gente vai ministrar, entendeu, aconselhar casais, sabe, eu faço uma pergunta, né? O que é mais difícil? É o homem, né, ser o cabeça da casa. E como cabeça da casa, a palavra diz, entendeu, que ele deve, sabe, se dar como Cristo se deu. Isso quer dizer o quê? Que os maridos, eles precisam, amém, mortificar a sua vontade em prol, sabe, da sua esposa. Amém? Porque foi isso que Jesus fez, viu, queridos? Ou é a mulher tender a se submeter. Né? Porque tem pessoas que têm tanta dificuldade em, né, se submeter, que fica naquela briga, né? Sabe? Eu não vou ceder, ou eu já cedi muito, agora é a sua vez de ceder. E eu quero dizer, entendeu, que quando a gente entra, sabe,
né, nesse ponto, só nós é que perdemos. Amém? Vocês estão entendendo? Então, se Cristo, sabe, né, ele nos amou a ponto de sacrificar até a última gota do seu sangue, né, pelo bem da sua igreja, então o marido, ele também tem que se sacrificar em prol, entendeu, da sua esposa e da sua família. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem se sacrificado em prol, sabe, da sua esposa e da sua família? Aqui é uma coisa interessante porque, né, esse banho ele ministra muito nossos corações. Ele fala sobre família, geração e legado. Então você vê aqui, ó, que a primeira figura, né, subentende-se que o casal está fazendo seus votos, entendeu, diante do altar. Isso quer dizer o quê? Que ele está fazendo uma aliança. E quando você faz uma aliança no altar, e quando você, sabe, troca essas alianças, isso quer dizer o quê? Que você está primeiro fazendo uma aliança com Deus. Então, antes de você quebrar uma aliança com a tua esposa, antes, esposa, de você quebrar uma aliança com seu marido, você primeiro está quebrando uma aliança com Deus. Então, você vê ali, né, o início, né, de muitos sonhos que se realizarão. Amém? Não é isso? Nós que casamos, né? Os recém-casados. Então, existem muitos sonhos, sabe? Que o Senhor, Ele vai começando, sabe, a ministrar os nossos corações. Até que, eu creio que seja a primeira realização de um sonho, né? Qual é a primeira realização de um sonho, né? É quando você quer gerar, sabe, vidas. É quando você, sabe, quer gerar, sabe, filhos. É quando você começa, sabe, a sonhar os sonhos de Deus, porque os filhos são herança. Amém? A palavra diz que os filhos são herança. E os filhos, querido, ele quer dizer, sabe, que é algo muito precioso. Porque antes mesmo de você sonhar, de eu sonhar, sabe, com as minhas filhas, Deus, ele sonhou primeiro. Então, os filhos é a realização, sabe, do lindo sonho de Deus. Vocês entendem a importância da família? Por que Deus, ele ama a família? Então, aqui ela está explicando até o ponto de quê? De que nós, como pais, precisamos ser o quê? A cobertura dos nossos filhos. E eu quero, assim, fazer uma pergunta para vocês. Assim, nós, como família, temos sido cobertura dos nossos filhos? Ou nós estamos tão preocupados em fazer a nossa vontade, sabe, que desprezamos isso? Responde lá no seu íntimo. Não vou nem pedir para você, sabe, falar alto, nem levantar a mão, entendeu? Para a gente não passar vergonha. Sabe, será que isso tem sido uma realidade na sua vida? A sua esposa, ela não é sua inimiga. É esse amor que Cristo quer que existe, sabe, entre os esposos. Nós não somos suas inimigas. Amém, querido? Mulher, você não é inimiga do seu marido. Marido, você não é inimigo, sabe, da sua esposa. Efésios 5:28, ele fala assim, ó, do mesmo modo que os maridos devem amar suas mulheres como seu próprio corpo, maridos, tem que amar a sua mulher como seu próprio corpo. E aquele que ama a sua esposa, a si mesmo se... Então, quando você ama a sua esposa, você está amando o quê? A si mesmo. Aí eu pergunto, se você, sabe, tem que amar a sua esposa como seu próprio corpo, quando você, por exemplo, maltrata a sua esposa, quando você, sabe, é áspero com a sua esposa, eu quero dizer que você está sendo, sabe, se maltratando também. Mas às vezes nós não temos essa revelação. Por quê? Porque estamos tão assim preocupados, sabe, em fazer, né, prevalecer a nossa vontade, o nosso eu, o nosso achismo, o nosso orgulho, sabe, que não conseguimos compreender o propósito de Deus, sabe, para a família. Quando você constituiu uma família, quando eu constituí uma família, eu quero dizer, entendeu, que Deus tinha um propósito. Não foi só para dizer, entendeu, que não vou ficar solteirona. Não.
Foi porque Deus tinha, sabe, um propósito, e Ele tem um propósito determinado para cada um de nós. Deus, Ele tem um destino profético para cada um de nós, até como famílias, principalmente como família. Então, do mesmo modo que os maridos devem amar suas mulheres como a seu corpo, aquele que ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Colossenses 3,19, ele fala: marido, amai as vossas mulheres e não trateis com amargura, aspereza, dureza, brutalidade, e aí vai seguindo, querido. Você não deve tratar. Provérbios 18, 22, esse eu faço questão de colocar ali, porque eu esqueci de colocar. Provérbios 18, 22. A Bíblia fala assim, Deus, que nós assim pecamos e erramos muito por falta de quê? De conhecimento. Precisamos conhecer a palavra, querido. Esse mês é o mês da família, né? E uma das coisas que Deus nos direcionou é que nós venhamos, entendeu, a fazer o nosso culto doméstico. Por quê? Porque é saudável. Por quê? Porque é a família que ganha. Por quê? Porque você precisa, entendeu, conhecer a palavra. Por quê? Porque você precisa ministrar essa palavra. Principalmente para a sua esposa, principalmente para o seu marido, e pais, principalmente para os filhos. Quando eu cheguei, né, eu até falei dei um abraço ali no Simões, eu falei, caraca, como é bom, entendeu, poder ver a família reunida de novo, né? Aí está lá Simões, Valessa e a Pititica, a Malu. Cara, como isso é bom, né? E por causa da pandemia, né, isso ficou, né, meio distanciado. E a gente começa a ver as crianças tudo, sabe, crescendo. Por quê? Porque é propósito de Deus que nós estejamos o quê? Juntos. Amém? No mesmo pensar, no mesmo agir, no mesmo falar. Amém? Então ele fala assim, ó. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Amém? Vamos lá? Vamos lá, maridos, por favor. Vamos falar juntos? Quem encontra... Caraca, hein? Deus deu o melhor para você. Amém? Deus deu a excelência. Quantos podem dar glória a Deus, gente? Vamos salmar o dia ao Senhor. Amém? Na versão, é mesmo, tem que agradecer mesmo. Amém, querido? Porque nós somos presentes para vocês. Amém? Na minha versão ele fala assim, ó, aquele que acha uma mulher, acha a felicidade. Acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. O que é benevolência do Senhor? É um dom recebido do Senhor. Amém? Ligadinhos aí, homens? Amém? Pode ficar tranquilo que as mulheres também vão ter o seu espaçozinho, viu, querida? Então você tem uma companheira para a vida toda. Isso fala de quê? Aliança. Isso fala de aliança. Aliança ela é um compromisso de parceria, de fidelidade, de amor, de identidade como família. Amém? Mas acima de tudo, de respeito. É o que o pastor sempre ministra, né? Nos casamentos, sobre a bênção de Abraão. Então, querido, quando você faz uma aliança, você está fazendo essa aliança, identidade, prosperidade, cumplicidade, fidelidade e respeito. Como família vocês têm se respeitado? Eu fico olhando os casazinhos, né, os casais novinhos, né, o Kézio, vejo lá o Rony, né, tantas pessoas, entendeu, com sonhos, e eu quero declarar que cada sonho serão concretizados em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou boazinha? Não, porque a palavra diz, entendeu, que todas as promessas se cumprirão. E, querido, para essas promessas se cumprirem, é necessário que você conheça cada uma delas. E não se conhece promessa se você não ouvir o quê? Sabe, se você não buscar o quê?
sabe, na palavra. Em Jeremias, eu amo essa passagem também. Olha que ela está competindo com Romanos, hein? Jeremias 29. Sabe, que verdadeiramente, sabe, o Espírito Santo possa, assim, abrir a sua mente. Sabe, abrir a sua visão. Para que você possa conhecer o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Ele fala assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aí eu pergunto, sabe, qual é esse fim que você tanto deseja? Eu é que sei dos planos que tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz. Não é de confusão, não é de briga, não é de gritaria, não é de contenda, é de paz. A sua casa precisa ser um lar de paz. A sua casa, a nossa casa, quando eu falo a sua, né, estou falando também para mim, a nossa casa precisa ser uma casa onde as pessoas se sintam bem. Mas antes das pessoas se sentirem bem, é necessário aqueles que moram nessa casa se sintam bem. Amém? E às vezes nós falamos e profetizamos maldição contra nós mesmos. Não precisa nem, sabe, alguém sai profetizar, porque nós profetizamos. Quando na hora, entendeu, que a coisa pega, sabe, e que você começa a querer, sabe, guerrear, sabe, com o Senhor, e você começa, sabe, a deixar, entendeu, que o seu orgulho fale maior, que a sua vontade fale maior, que o seu desejo sabe, fale maior, você começa a abafar aquilo que Deus quer fazer. E aquilo que seria um lugar de paz se torna o quê? Um lugar de inferno. Quantas e quantas vezes na hora, né, da raiva, né, na hora, entendeu, do calor, sabe, de uma discussão, você fala, por que eu casei? A minha vida é um inferno. E sabe o que você está dizendo? Você está profetizando, sabe, maldição para si mesmo. A nossa vida, a nossa casa, ela precisa ser um lugar de paz, né? Deus tem nos chamado para sermos a casa favorita. Quando eu desejo mal a alguém, sabe, quando eu quero, sabe, ficar de picuinha, quando eu começo, sabe, a me ressentir, sabe, como quando, sabe, o meu esposo faz alguma coisa, sabe, que me ofendeu profundamente e eu não consigo, sabe, perdoar, e eu começo a falar assim, não, peraí, aí já foi demais. E você começa, entendeu, a limitar Deus e falar assim, olha só, Espírito Santo, faz o seguinte, fica aqui, ó, desse ladinho aqui, porque agora eu quero dar vazão à minha carne. E quando nós damos vazão à nossa carne, sabe o que acontece? Você começa, sabe, a escutar, preste atenção, querido, quando você começa a sair do sério, e que você começa, entendeu, a perder, sabe, a visão, e você quer que a sua vontade, né, a sua opinião, ela seja, sabe, ouvida, o que você começa a ouvir um barulhinho? Tec, 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 tec. Nunca ouviram, não, barulhinho? O que é isso, querido? São os ossinhos se mexendo. Por quê? Porque o velho homem, ele quer ressuscitar. Então, você começa... O quê? O velho homem querendo ressuscitar. O velho homem querendo fazer, sabe, a sua vontade. O velho homem desprezando tudo aquilo, sabe, que Deus fez e que Ele quer fazer em prol do nosso orgulho, em prol da nossa vontade própria. É isso, sabe, que Deus, Ele quer ministrar aos nossos corações e nós precisamos receber essa revelação. Porque conhecermos, nós até conhecemos, querido. Essa palavra é clara, não adianta você conhecer a palavra, sabe, se você não a pratica. Então, o meu discurso é um, mas o meu agir é completamente diferente. O que nós temos feito como família? Até porque os nossos filhos, e quem tem filhos sabe, né, sabe, o nosso testemunho. O que você tem passado para os seus filhos?
Será que você tem passado, sabe, aquilo que a palavra diz, que nós temos que inculcar os princípios? Ou você, sabe, tem passado o quê? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Paulo fala o quê? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, nós como família, nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. E como é que se imita Cristo, entendeu? Sabe, trazendo palavras de ofensa, de maldição, de desrespeito. É uma coisa a se pensar, não é isso? Então, maridos, agradeça a Deus e ore, sabe, por ela. Ore, entendeu? Sabe, por esse lindo presente que Deus te deu. Não lance palavras malditas. Não lance palavras malditas. Às vezes, com a nossa atitudes, às vezes com a nossa, sabe, né, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, sabe, nós começamos a profetizar palavras malditas. Não lance isso. A Bíblia diz que nós temos que ser o quê? Abençoar. E é fácil a gente abençoar o irmão, né, querido? Que você vem aqui no domingo, né? Depois você vai para a sua casa. Mas eu quero ver você abençoar a sua esposa. Mesmo que naquele dia ela não esteja bem. Como a TPM, por exemplo. E eu quero dizer que TPM não justifica de você, sabe, ser também altivo e arrogante com seu marido, muito menos com seus filhos. Amém? Às vezes nós temos tantas desculpas, né? Que não queremos ver a realidade daquilo que nós somos. E Deus hoje, Ele quer, sabe, nos confrontar mesmo. Né? Eu me lembro que quando a Débora era pequenininha, ela disse que ela não se lembra disso. Mas eu lembro muito bem. Porque foi uma situação assim que eu fiquei tão envergonhada. Sabe quando você se decepciona contigo mesmo? Eu me decepcionei comigo mesmo. Eu estava na minha TPM. E ela estava falando alguma coisa, e eu falei, Débora, olha só, agora não posso te dar atenção. E ela, mas mãe. Eu falei, Débora, agora eu não posso te dar, sabe, atenção, filho. Eu estou ocupada, agora não dá. E assim, eu vou falar uma coisa para vocês, né? Quando eu ficava na TPM, eu ficava insuportável. Né, Márcio? Coitado. E o Márcio, coitado, gente, cuidado do meu marido. Meu marido, ele precisa, entendeu? Ganhar várias pedrinhas na coroa dele. Por quê? Porque além de eu estar, depois Deus me deu 2 filhas. Então imagine 3 mulheres dentro de casa com TPM. Querido, tem que ter muita graça do Senhor. Então o Márcio, ele é pós-graduado. Quantos podem dar um glória a Deus pela vida do Márcio? Amém? Ele é um pós-graduado. Mas o que aconteceu? Eu estava tão irritada, tão nervosa, que a Débora falou assim, mãe, até a hora que eu não aguentei. Eu não dei palmada, entendeu? Nunca fui assim, né? Não espanquei minhas filhas, mas eu cheguei, entendeu? Dei um solavanco nela. Débora, agora não. Entendeu? Mas mãe, Débora, agora não. Sabe aquela, né? Chacoalhada? Chacoalhada, entendeu? Que você, né? Ah, peraí, mas eu não bati. Peraí, sabe? Mas aquilo fez mal. Né? E aquilo passou. Até um determinado dia que eu estava em casa, ela falou, mãe, vamos ver a Pequena Sereia. Vamos, Débora, vamos lá ver. Ela e a Raquel, pequenininha, né? Isso aqui devia ser o quê? Uns 3 ou 4 anos. As pequenininhas, vamos lá, entendeu? Né? Quem conhece aqui o filme da Pequena Sereia? Né? E a sereia faz lá, entendeu? Né? O pacto com a bruxa, e ela quer porque quer, sabe? Que a nadadeira dela, sabe, se torne pernas, para que ela possa ir ao baile, para que ela possa encontrar o príncipe. Não é isso? E o que acontece? Ela faz lá, ela não sabia nem o que ela estava fazendo. Então, cuidado com aquilo que você acha, entendeu? Que não tem nada a ver, porque tem tudo a ver.
Amém, querido? Tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E o que acontece? Então, né, ela está naquela pedrinha e ela está feliz da vida porque ela está admirando as suas pernas. Né? Aí o Sebastião, quem é Sebastião? É o quê? Aquele caranguejinho, né? Ele fala, Ariel, o que eu vou dizer para o seu pai, Ariel? E ela faz o quê? Para, Sebastião, porque eu quero, entendeu? Ir para o baile, conhecer, sabe, o príncipe. E deu aquela chacoalhada. Né? Se você não prestou atenção, quando você vê, você vai prestar atenção, você vai lembrar muito de mim. Aí o que aconteceu? Sabe, deu aquela chacoalhada? Imagine a Débora, devia ter 3 ou 4 anos, não me lembro, entendeu? Sabe, ao certo. E ela fala assim, mãe... Gente, olha a vergonha que eu passei. Mãe, sabe, a Ariel fez igualzinho, sabe, o que você fez comigo. Oh, Deus. E às vezes, querido, né, existem determinadas situações que até um desenho fala, sabe, com você. Se Deus usou uma mula, que dirá, entendeu? Ele vai usar o que Ele quiser. Cara, e aquilo ali eu fiquei tão envergonhada, mas eu fiquei tão envergonhada que eu não sabia onde enfiar a minha cara. Eu podia deixar passar em branco, entendeu? Mas o Espírito Santo falou, e agora? Agora que eu quero ver o que você vai fazer com essa situação. 3, 4 anos, querido. Né? E às vezes nós, como pais, não sabemos respeitar, sabe, nossos filhos, a individualidade dos nossos filhos, e desrespeitamos porque achamos o quê? Que é criança. E eu falei assim, Débora, eu quero te falar uma coisa. Isso eu já estava aos prantos, chorando muito, sabe? Não com remorso, mas assim, com arrependimento profundo. Porque existe a diferença entre você sentir o remorso e você ser, sabe, totalmente arrependido, né? A Bíblia diz que Deus não despreza o quê? Aquele, né, que é o contrito, sabe, de coração. É aquele, sabe, que verdadeiramente se coloca diante dele e se quebranta. E se arrepende. E esse arrependimento precisa ser algo, sabe, genuíno. E eu falei assim, Débora, você me desculpa, filha. Desculpa por quê? Porque eu não deveria ter agido daquela forma. Não, mãe, mas o Sebastião, entendeu? A Ariel também fez. Não, filha, nada justifica. Eu posso dizer para você, né, eu conversando, né, com uma criança de 3, 4 anos, de igual para igual. Porque nós, como pais, querido, nós temos que, sabe, às vezes, conversar, entendeu? Sabe, de igual para igual. Não colocar, entendeu, numa posição, entendeu, que nós estamos acima de tudo e, sabe, e que nós, sabe, somos perfeitos. Não. Quando nós erramos, nós temos que falar para o nosso filho, me perdoa porque eu errei. Me perdoa porque eu, sabe, exagerei. Né? E eu quero te pedir perdão porque eu exagerei na forma, entendeu? Que eu fui, sabe, te disciplinar. E ali, sabe, eu chorei, pedi, sabe, e nunca mais fiz. Né? O que é o arrependimento? É você não somente sentir tristeza pelo pecado, mas você nunca mais voltar a fazer aquilo. A Débora chegou ali. Então a Débora falou assim, mãe, eu não me lembro disso. Talvez ela não se lembre disso, por quê? Porque houve, sabe, querido, sabe, um perdão. E nós, como pais, também temos que saber pedir perdão. Não é somente exigir que quando eles errem, né, sabe, eles venham pedir perdão. Não, querido, não é isso. Mas nós temos que ser, sabe, exemplo, até, sabe, pedir, sabe, perdão. E talvez você vai falar assim, mas isso aí é um exagero. Não, filho, é o que a palavra diz. Amém? Você tem que respeitar. Sabe, você sabe, tem que, sabe, pedir perdão. Você sabe, tem que ser exemplo e exemplo em todas as áreas. Então, vocês entenderam? Então, o fato, por exemplo, por que eu falei isso? Porque o fato de nós termos, né, as mulheres, né, terem TPM, não quer, sabe, dizer que, sabe, que a sua atitude agressiva, sabe, seja justificada, porque não é. A mesma coisa quando a gente fala sobre temperamento. Eu sou colérico, né? Sou sanguíneo. Não, porque o colérico... Não, querido, mas olha só, nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que o quê? Que controla. O temperamento vai ser mudado? Não.
Mas ele pode ser o quê? Sabe, controlado. Mas como é que ele vai ser controlado? Quando nós esvaziarmos de nós mesmos. Então, não lance palavras malditas, depreciativa e destrutiva. Deus nos fez como uma estrutura de força. E a Bíblia diz que nós somos vencedores, certo? Somos vencedores? Não, querido, somos mais que vencedores. Precisamos ouvir, sabe, conhecer essa palavra. Sabe, é muito mais além de você ser vencedor, é você ser mais, sabe, que vencedor, sabe, em Cristo Jesus, porque Ele já garantiu, sabe, a vitória. Amém? Viu por que às vezes a gente não presta muito atenção nos detalhes? E sabe, Deus Ele quer ministrar isso, porque são coisas que vão passando desapercebidas e que o diabo vai só, ganhando tempo, ganhando terreno. Então, vocês entendem que a aliança, ela é um compromisso de parceria, fidelidade, amor, amém? Cumplicidade e respeito. Então, quando você se casa, né, você se torna agora, entendeu? Né, o casal tem somente uma identidade. Não é mais a identidade dos meus pais, não é mais a identidade dos pais, sabe, do Márcio, da criação. Mas agora nós vamos formar uma identidade. O marido, tal como Cristo, deve ser o líder do seu lar. Ser amável, atencioso, respeitoso, abençoador, protetor, sustentador e aconselhador. Pergunto a vocês, maridos. Vocês têm sido amáveis? Atenciosos, respeitosos, abençoadores, protetores, sustentadores. Esqueceu aqui também, sabe? Eu esqueci de botar, agora Deus me lembrou, e provedor. Você tem sido isso, sabe, para a sua mulher? Responde lá bem no íntimo do seu coração e fala: Senhor, ministra meu coração, Senhor. Eu preciso receber essa revelação. Eu preciso, Senhor, a partir, sabe, de hoje, né, não somente conhecer a palavra, mas eu preciso praticar essa palavra. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem dizer: eu estou entendendo, eu estou recebendo, e eu vou praticar em nome de Jesus? Você vê que vai diminuindo, entendeu, a intensidade. Por quê? Porque, vamos lá, querido. Por que vai diminuir a intensidade? Por causa do nosso orgulho. Agora vamos às esposas. Maridos, pode dizer: glória a Deus. Seja canal de Deus para minha esposa. Amém? Efésios 5, 22 e 23. Filhos, espero que também vão chegar a sua vez, viu, filhos? Efésios 5, 22 e 23, ele fala assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. O marido é o da igreja, assim como Cristo é da igreja. Amém, querido? Aí eu pergunto para você, tem mulheres, entendeu, que não gostam dessa passagem, né? Se pudesse, pegava, entendeu, né? Rasgava, entendeu, cortava ali, entendeu, e como se não existisse. Uma vez eu vi eu esqueci o nome, sabe? Era uma atriz que tinha se convertido há muitos anos, né, filha? Eu tenho 62 anos, eu tenho mais de 45 anos de convertida, então foi muito tempo atrás. E ela, entendeu, era muito engraçado porque ela falava assim, né? Engraçada se não fosse triste, né, a situação. Porque ela falava assim: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Isso quer dizer o quê? Que é a mulher que move a cabeça. Falei, gente, eu nova convertida, eu olhei aqui e falei: que coisa mais estranha. Querido, mas às vezes isso é a realidade dentro da sua casa. Por quê? Porque você quer mover, entendeu, a cabeça. E o cabeça é o marido. Sabe, não é você.
Então, para de querer, sabe, tomar o lugar, sabe, que não é teu por direito. Pensa, sabe, naquilo que você, sabe, está fazendo. Você está usurpando a autoridade que foi confiada a quem? A seu marido. E quem confiou isso, sabe, ao seu marido? Foi? Foi papai, querido. Sabe, não adianta você querer discutir com o papai, porque você vai perder sempre. Nós vamos perder sempre. Eu costumo dizer, entendeu, que o pior não é o diabo, querido. Né? Quando eu ministrava a vida abundante, né, a integração, nós temos 3 inimigos comuns. Quais são? O homem, o mundo e o diabo. Aí eu pergunto, né? Eu pergunto à pessoa, irmãos, então vamos lá. Qual dos 3 é o pior? Todo mundo, né? Não pensava, né? Qual dos 3 é o pior? Todo mundo, o diabo. Eu falei, Por quê? Porque a palavra de Deus diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele, fugirá, sabe, de vós. Então, querido, o pior inimigo quem são? Somos nós mesmos. É a nossa carne, o nosso eu, querendo sempre, sabe, prevalecer. Querendo sempre, entendeu? Estar, entendeu? Na sua, sabe, justiça própria. Querendo sempre ganhar o quê? Na sua força. Quando, entendeu? Nós precisamos ganhar, sabe, é na força do Senhor. Amém? Tudo bem, mulheres? Estão ouvindo? Amém? Então dá um glória a Deus aí. Isso quer dizer o quê? A esposa deve se submeter à liderança do marido, dentro do lar, cumprindo, sabe, o propósito de Deus. Quando você se submete ao seu marido, você, sabe, está tão, sabe, somente cumprindo o propósito de Deus, porque nós fomos criados, sabe, com esse propósito. O marido ser o cabeça e a mulher se submeter, sabe, a esse cabeça. Amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Tiago 4,7 ele faz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que quer dizer sujeitar? Porque às vezes você, né, vai lendo a Bíblia, né, e você tem que pesquisar. Sujeitar quer dizer o quê? Submeter-se, né? Dobrar o quê? A cerviz, sabe? Você precisa, sabe, mulher, dobrar, sabe, a cerviz. Você precisa, sabe, disso. Achou que não ia ouvir, sabe, aquilo que Deus tem, sabe, para nós como mulheres? Não, querido, você precisa, sabe, verdadeiramente dobrar a sua cerviz. É o quê? É você, sabe, né? Poxa, pena que, né? Não vou fazer tão bem quanto a minha professora de Pilates, entendeu? Mas é você estar o quê? Totalmente rendida. É você se render totalmente. Não é você se render naquilo que você quer se render, mas são todas as coisas, sabe, totalmente. Então ele fala, sujeitai-vos a Deus, né? O conceito bíblico de sujeitar-vos é colocar sob a submissão de Deus. Quando nos sujeitamos a Deus, entregamos Ele a nossa vida, né? A nossa autoridade e o nosso controle. Pergunta a você, você está disposta, sabe, a entregar a sua vida, a sua autoridade, sabe, o seu controle? Você como esposa, você, sabe, como mulher, você como filha amada no qual Deus tem muito prazer? Gênesis 2,18 ele fala, disse mais o Senhor Deus, far-lhe-ei uma auxiliadora, cooperando com a liderança e missão do seu marido para edificação mútua. Então, quando você se submete, não quer dizer que você está se colocando, sabe, inferior, mas o nosso chamado foi para auxiliar. Amém, querido? Não existe, sabe, algo, né, o homem, né, tem mais poder, ou ele é maior, não, querido, sabe, é os dois juntos, sabe, debaixo do propósito, sabe, de Deus. Auxiliar quer dizer ajudar, é não competir, é não denegrir a autoridade dele. E quando você começa, sabe, a competir com o seu marido, você está, sabe, usurpando a autoridade dele. É o que eu digo, tem muita leoa querendo ser leão.
A juba foi dada para o leão. E às vezes a nossa atitude, querido, é o quê? É tomar a juba do nosso marido. É ruim que o Márcio vai deixar, entendeu? É ruim, sabe? Mas por muitas vezes, sabe, eu me via, sabe, nessa situação, eu não tinha, sabe, conhecimento, porque às vezes nós fazemos coisas que nós não temos, assim, consciência, mas Deus, Ele vem, entendeu, com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é algo assim, sabe, tremendo, porque Ele é respeitador, Ele é um cavalheiro, e Ele começa a nos conscientizar. Amém? Marco Aurélio, eu queria assim, sabe, que vocês vissem na prática, sabe, o que acontece. Muitas vezes, entendeu, dentro dos nossos lares, e quando nós assim, pode ser. É cabo de guerra, né? O que é um cabo de guerra? É quando você vai querer o quê? Medir o quê? A sua força. Ó, a Andréia, entendeu? Ela está querendo prevalecer. Mostra a juba, Marcos, mostra a juba. Eu sou tático. Amém. Desistiu, Andréia? Soltou? Solta aí. Solta, Andréia, solta mesmo. Vai, ainda vai insistir? Pergunto a vocês, nessa situação, quem foi o vencedor? Quem? Quem? Não ouvi. Quem? Não foi a Andréia. O diabo, querido. Se você pensou que foi o Marco Aurélio, né, sabe, que venceu, não. É assim, sabe, que nós estamos fazendo com as nossas vidas, com o nosso casamento, com o nosso lar. E o pior de tudo, na presença dos nossos filhos. Sabe? Não é, sabe, a Andréia que vai ganhar, não é a esposa que vai ganhar, não é o marido, querido, sabe, que vai ganhar, sabe, nesse cabo de guerra. É só o diabo que ganha nessa situação. E você nem sequer, sabe, se deu conta disso. Sabe por quê? Porque você não tem a revelação da palavra. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos olhando com nossos olhos, sabe, naturais. E quando você precisa, entendeu? Olhar com os olhos espirituais. Porque Deus, Ele nos deu os olhos espirituais. Amém? Então, você não tem que ficar caminhando por aquilo que você vê, porque nem sempre o que você vê é a realidade. Mas quando você começa a caminhar segundo aquilo que você crê, segundo a luz da palavra, você vai avançar. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham as circunstâncias contrárias, mesmo que venha, sabe, ventos, sabe, desfavoráveis, você vai caminhar porque você está debaixo de um propósito. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, ao invés de nós avançarmos, nós o quê? Retrocedemos, porque somos covardes. E a palavra de Deus, ela é clara, que Deus não tem prazer naquele que retrocede. Mas nós temos que avançar, debaixo do comando do leão da tribo de Judá. Então, leoa, não queira tomar o lugar do seu marido. Não seja uma usurpadora. Não seja uma usurpadora. Mas se coloque, sabe, no papel que Deus, sabe, determinou para você. Porque quando Deus nos criou, Ele criou, sabe, com esse propósito. Amém? Glória a Deus. Muitas mulheres querem tirar a autoridade dos seus maridos. Tem muita leoa querendo ser leão. Isso é, querendo tirar a juba do leão, tirar, sabe, a autoridade. Nós, como leoa, temos que ter, sabe, um rugido doce. Esse daí eu anotei, entendeu, querido? Por quê? Porque eu cheguei lá na aula de Pilates, né? A gente estava conversando, eu e Jaqueline, e de repente ela falou assim, não, pastora, eu gostei tanto da palavra. Essa palavra foi dada no Casados, né? No encontro na rede de casais, sabe? E ela falou assim, não, porque é isso mesmo, né? A leoa, ela tem que ter o quê? Um rugido o quê? Doce para o marido. Eu falei, gente, eu vou anotar isso aqui, entendeu? Porque eu amei isso daí. Amém? Viu, Jaqueline? Como você também, viu? Você é canal de Deus, entendeu? Você, sabe, ministrou meu coração naquele dia. Amém, querido? Então, olha só, sabe? Nós, para o nosso marido, nós temos que ter um rugido doce. Amém?
O que é um rugido doce? Vira aí pro seu marido aí, você que está com seu esposo. Fala, né? Então, é uau, ó, é uau, uau. É o quê? É um rugido doce, amém? Uau. Agora, quando o diabo, querido, né? Quando ele quiser, sabe, chegar no nosso arraial, aí a leoa vai defender o quê? Os filhos. Aí não é do rugido doce. É uau. Até porque quando ela começa a rugir, ela está chamando o quê? Sabe, aquele que tem força para lutar. Amém, querido? Entendeu o que é o rugido doce, Márcio? Amém. Isso é uma revelação, querido. A função da mulher não é afastar o marido, mas é, assim, Deus, chamar o quê? Para perto, para junto, querido. Amém? Quando nós chamamos o nosso marido, nós estamos o quê? Aqui, ó. Ali o quê? Protegidos. Nós estamos protegidos. Isso é bíblico. Amém? Isso está na palavra. E você precisa, entender, viver, sabe, essa palavra. Precisamos ter, sabe, a visão exata de quem nós somos, sabe, como família. Jeremias 29:11, ele fala, né? Porque eu sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz. Vamos lá. Então, nós como pais, agora vamos falar como pais, né? Temos uma tarefa. Eu queria que você colocasse, por favor, Provérbios 22:6. É porque eu não anotei aqui. Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu gosto mais da minha versão. Minha versão fala assim, ensina a criança, né? Aonde? Não é o caminho, é no caminho. Porque o caminho, você está o quê? Oi? Você está, sabe, somente apontando. Você está apenas ensinando. Mas quando você ensina, quando você coloca no caminho, isso quer dizer o quê? É de dia, de noite, sabe? É no sentar na mesa, sabe? Sabe, quando a criança se levanta, é quando você, sabe, até mesmo numa brincadeira, numa tarde, um videogame, você está junto com ela, você está ensinando no caminho, no caminho. Deuteronômio 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Ele fala assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teu filho, a teus filhos, e deles falarás assentado na sua casa, quer dizer, o que é sentar na sua casa, sabe? Quando você estiver na mesa, fale da palavra. Quando você estiver, sabe, num momento, sabe, de lazer, fale da palavra. É isso que a palavra de Deus está falando, inculcar. Amém? E delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho. Quer dizer, toda oportunidade que nós tivermos como pais, nós temos que inculcar o quê? A palavra. E andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se. Então, querido, essa palavra precisa ser inculcada. O que quer dizer inculcar? É fazer penetrar no espírito. Fazer penetrar, sabe, na mente, sabe, do homem. Inculcar é isso, viu? Então, nós temos que fazer o quê, sabe, né? Penetrar, sabe, na mente dos nossos filhos, para que eles possam, sabe, amar e conhecer a Deus como nós conhecemos. A nossa responsabilidade é levar nossos filhos ao Senhor, e não podemos fugir disso. Não adianta você querer, sabe, jogar ele, entendeu, né, numa escola dominical e fazer com que, né, as professoras, não é professoras, são ministras, que as ministras, entendeu, venham fazer aquilo que é o seu papel. Aqui, na igreja, nós só vamos dar o quê? Sabe, né, um respaldo, mas a função
de inculcar, de ensinar, tem que ser de quem? De nós como pais. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Então, a responsabilidade é levar nossos filhos ao Senhor, né? Deus, Ele vai nos capacitar, pois o seu Espírito está, sabe, em mim. Não importa a crise que você esteja passando com seu filho adolescente, e, querido, filho adolescente é um desafio, não é? Quantos têm filhos adolescentes? E, às vezes, você faz tudo certinho, tudo bonitinho, né? Mas, entendeu? Eles começam a achar que são, né, homens, né, mulheres, que já têm o direito de discernir, sabe, tudo sozinho, quando na realidade não. E você vai ter que ter, sabe, essa paciência, né? E eu quero dizer, sabe, que não importa, sabe, que o seu filho seja adolescente, o desafio, né, é maior, com certeza. Quem tem filho adolescente não é um desafio maior de quando eles eram pequenininhos? Quando eles eram pequenininhos, a gente, né, a gente assume o comando. Mas quando eles começam a entrar na adolescência, né, eles começam a achar, entendeu, que eles têm o comando da vida deles. Que eles são o quê? Donos do seu próprio nariz, quando na realidade não são. Mas eu quero dizer, sabe, né, que a resposta é mesmo, Deus, Ele vai nos capacitar. Então fala, Deus vai me capacitar. Mesmo diante desse quadro que os meus olhos estão vendo, eu não vou me basear naquilo que os meus olhos estão vendo, mas naquilo que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz o quê? Que quando você conhece, quando você começa a ministrar, sabe, mesmo que ele chegue, sabe, né, a velhice, a palavra, ele nunca vai se desviar dela. Ah, pastor, mas eu quero dizer, entendeu, que o meu filho, entendeu, está desviado. Não está desviado, ele saiu para dar uma voltinha. Mas, querido, creia na palavra. E a semente, ela foi o quê? Sabe, lançada. E a semente, ela, sabe, caiu, sabe, dentro do seu coração. E como diz a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, querido, não, sabe, fique desesperado. Mas agora, é claro, a luta não vai ser fácil. Porque o diabo, entendeu, não vai dar o seu filho, sabe, de volta com essa facilidade. Mas através do quê? Sabe, do joelho, da oração. Sabe, de você, sabe, declarar, sabe, a palavra. Ah, pastor, mas eu não sei orar. Ora a palavra. Começa a saber orar. Senhor, a tua palavra diz que meus filhos, entendeu, né, que conhecem a tua palavra, eles jamais iriam se desviar. Então, Senhor, eu quero reivindicar essa palavra. Aí sabe o que vai fazer? Vai dar trabalho. Por quê, querido? Porque você, conjuntamente com seu marido, e não é sua mãe que tem, sabe, essa função, que às vezes, né, o marido deixa tudo por conta da mãe. Não, são os dois, família. Eles vão o quê? Até o forte do inimigo, e eles vão bater. Aí, diabo, dá aquilo que tu tomou de mim? Não, você vai pegar, você vai tomar, porque a palavra de Deus também diz, sabe, que nenhuma arma forjada, sabe, subsistirá sobre as nossas vidas, e nós temos autoridade, porque essa autoridade foi nos dada nos céus e na terra, e como igreja, nós vamos até o forte do inimigo, e nós não vamos pedir, nós vamos tomar aquilo que o diabo, sabe, nos roubou. O que o diabo tem roubado, sabe, na sua família? O que o diabo tem roubado? Quais são os sonhos que estão sido, sabe, né, que foram, sabe, destruídos, sabe, pelo diabo? Deus, ele tem um propósito, querido, sabe, de nós como família, de nós vencermos, sabe, de nós irmos até o forte do inimigo e tomar. Por quê, querido? Porque filhos são heranças. Herança do Senhor, e nós precisamos, sabe, viver, sabe, essa verdade de Deus, e não deixar que o diabo entre na nossa casa e faça, sabe, a bagunça. Mas quando nós começamos a nos posicionar como homens e mulheres, segundo a palavra, e hoje você teve a revelação, amém, queridos? Sabe, de como você, sabe, deve se comportar daqui em diante, querido, como é que o diabo vai fazer, sabe, alguma coisa, sabe, na vida da sua casa? Ele não tem essa autoridade. O diabo não tem essa autoridade. Essa autoridade quem dá somos nós, infelizmente.
Por quê? Porque quando nós não obedecemos, quando nós não sujeitamos a Deus, isso quer dizer, quando você não obedece, sabe, a Deus, sabe, você abre uma legalidade no mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Diabo, pode entrar. Em outras palavras, diabo, pode entrar. Entra, entendeu? Você tem total acesso, sabe, à minha casa. Por quê? Porque você, sabe, não tem convicção daquilo que você é, daquilo que você representa, daquilo que a verdade, sabe, de Deus diz, entendeu? Para a sua casa, para a sua família. Você precisa, sabe, receber essa revelação. Você precisa estar debaixo, sabe, desse propósito. A sua família, ela foi constituída do quê? Para ter, sabe, um propósito. E quando eu falo, sabe, sobre filhos, querido, eu estou também falando filhos espirituais, viu? Que não foi gerado aqui no nosso ventre, mas foi gerado, sabe, no nosso coração. Por isso que o discipulado é algo muito importante. E é algo que Deus que está, sabe, na palavra, né? Mateus 28 fala o quê? Ides por todo mundo, fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e fazendo o quê? Discípulos, querido. Por quê? Porque se você pega uma pessoa que está lá, sabe, né, no cativeiro e traz, sabe, para a luz, né? A Bíblia fala, entendeu? Que Ele nos transportou do reino das trevas para o quê? Para o reino? Para o reino? Para o reino dos filhos do seu amor. Então, Deus, Ele nos tira das trevas para o reino, sabe, de luz. Amém, querido? Sabe, por isso que a nossa função como discipuladores, e eu não posso deixar de falar isso, querido, porque também fala sobre o quê? Sobre geração e legado, e eu preciso, sabe, deixar, sabe, esse legado. Nós precisamos deixar esse legado. Sabe, de formarmos o quê? Discípulos, sabe, que ama o Senhor. Independente de qualquer coisa, ama ao Senhor. Sabe por quê? Porque tem prazer na palavra do Senhor. Tem prazer de meditar na palavra do Senhor. Então, antes de você falar assim, ai, meu Deus do céu, já começou. Agora, primeiro era o pão diário. E agora, entendeu? Também, entendeu? Né? Vai ter o culto doméstico? É, querido. Sabe por quê? Para que você possa, sabe, estar, sabe, respaldado por essa palavra. Então, o culto doméstico é importante, sim. E o que é o culto doméstico, entendeu? É você reunir com a sua família, entendeu? E é um mini culto. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor. É você fazer isso dentro de casa. E sabe o que é legal? Muito legal. Vou dar uma dica para vocês. Entendeu? Cada semana, um traz a palavra. Então, um dia, entendeu? Né? Começa sempre pelo cabeça, o seu esposo. Né? Na outra semana, entendeu? É a sua esposa. E o mais incrível é quando você coloca os seus filhos para trazer a palavra. E você vai falar assim, ah, pastora, aí só está pedindo demais. Não, querido. Você o quê? Hã? Então, sabe, querido, né? Eu acho que eu ministrei umas 3 ou 4 vezes na Comadinha, né? Antes da pandemia. E vocês, assim, não têm noção de como eles absorvem tudo aquilo que é ministrado. E eles são, assim, né, sinceros, né? Então, quando a gente fala alguma coisa, eu falo, pastora, na minha casa não tem isso, não. Então, irmãos, olha só, vamos orar, né? Porque assim como papai e mamãe oram, pastora, não é, Kelly? Pastora Kelly. Ó, na minha casa, entendeu? Papai e mamãe não oram, não. Pastora, pedido de oração, irmãos. Vamos lá, crianças. Qual é o pedido de oração de você? Que papai e mamãe parem de brigar. E a gente não fica perguntando, não, como é que é o relacionamento, entendeu, em casa? Papai fica brigando com a mamãe? Mamãe, não se pergunta, querido. Sabe por quê? Porque eles são espontâneos. Por isso que a Bíblia fala, entendeu, que nós temos que ser como criança. Porque a criança, ela não usa máscara. Ela é o que ela é. Se ela gostar, ela gostou. Se não gostar, não gostou. Né? Eu me lembro quando a Raquel era pequenininha, a Débora tinha 6 meses e a gente foi no shopping. Aí, sempre gostou, né, de ir no McDonald's. Aí a gente levou no McDonald's, no shopping, entendeu? Sentamos na praça de alimentação. Aí, a Débora, a Raquel, 2 anos, ela devia ter 3 anos. A diferença são 2 anos e 6 meses, mais ou menos. Né? Então, ela devia, assim, sabe, ter 3 anos, porque a Débora já tinha mais ou menos 6 meses. Aí a Raquel está
a Débora no carrinho, né? E a gente lanchando, né? Conversando, coisa e tal. Né? E a Raquel pegava batatinha, não sei se o Márcio vai lembrar disso. Pegava batatinha, botava na boca, entendeu? Aí olhava assim para a pessoa que estava na frente dela e olhava para mim. Eu falei assim, meu Deus. Falei, Jesus, o que vai sair daqui, entendeu? Porque a gente não conhece. Né? Eu costumo dizer que a gente conhece a nossa cria, né? E ela, entendeu? Pegava a batatinha, aí olhava para a pessoa que estava na outra mesa, entendeu? E olhava para mim, não dando por satisfeita, né? E criança às vezes não tem controle na voz. Ela me abre o bocão e fala assim, mãe, por que aquele cara é muito feio? Falei, Jesus, e agora como é que eu vou sair dessa? Falei, misericórdia, sabe, né? Eu falei assim. Eu não podia falar, né? Porque geralmente quando uma criança ela nos expõe, né? Sabe? E quando a gente erra, principalmente, cala a boca, menino. Não tem que falar nada. Eu sou mãe, pronto, acabou. Não, mas por quê? Por que nada? Porque eu sou mãe, acabou, né? Se finir, sabe? Né? E eu falei, meu Deus do céu, sabe? Criança, sabe? Ela é assim, ela é sincera. Ai, Jesus. A Bíblia é clara. Hã? É o quê? Eu falei, não, filha. Entendeu? Aí você vai, né? Não. Mãe, por que você, por exemplo, né? Vamos lá. Quem nunca passou por isso, queridos? Mãe, né, o telefone toca, você está toda enrolada. Ao invés de você falar, olha só, fulano, eu não posso atender agora que eu estou ocupada. Você fala o quê? Atende o telefone, sabe? E diz, sabe, que eu não estou em casa. Aí a criança vai dizer o quê? A minha mãe falou, ou então o meu pai falou que ele não está. Aí o que você vai fazer? Vai dar uma palmada na criança. Eu digo, quem precisa de uma palmada é quem? É você, sabe, que está ensinando os seus filhos, sabe, a mentirem. Aí na hora que ele vai contar uma mentirinha, aí você vai cheio, né, sabe, de autoridade e falar, olha só, eu vou te disciplinar porque você mentiu. E a criança fala, mas mãe, você também mente? E quem é que vai te disciplinar? Porque as crianças já vão crescendo, querido. Uma coisa, por exemplo, né, são os pequenininhos. Por exemplo, eu tenho certeza que a Malu já está nessa idade, entendeu? De começar, entendeu, a questionar alguma coisa, não é isso? Agora, quando chegar na adolescência, aí a coisa, entendeu? Vai de mal, entendeu? A melhor, não é pior, a melhor. Por quê? Porque você vai ter que viver aquilo que você está pregando, aquilo que você sabe, ministra. Sabe, você vai precisar, entendeu? Sabe, viver, sabe, a verdade de Deus. E muitas vezes nós estamos pregando a nossa verdade. Estamos longe, sabe, de ministrar, sabe, a verdade de Deus. E a verdade de Deus é que nós sejamos, sabe, segundo o coração dele. Que nós sejamos, sabe, obedientes, que o nosso coração seja obediente. É muito fácil você chegar e falar assim, não, porque a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas existe uma condição, e a condição é que se você for meu discípulo, você fará o que? A vontade do meu Pai, né? Você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Não é chegar, entendeu, como chavão, não, a verdade vos libertará. Não, querido, existe uma condição, você tem que ser discípulo e você tem que ser obediente. Porque se você é um discípulo e não é obediente, você não é discípulo. Você é filho e o filho obedece. Amém? Viu, filhos? Vocês têm que obedecer. Amém? Então, 1 João 4,4, ele fala assim, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no... O povo, então, ele perece por falta de conhecimento. Às vezes nós achamos, entendeu, que a situação que nós estamos enfrentando ela é maior do que o nosso próprio Deus. Mas sabe por quê? Porque você não coloca a palavra em prática. Maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, o diabo ele não tem poder, não tem essa autoridade, a não ser que nós, né, sabe, damos para ele. Os filhos também têm uma tarefa. E Efésios 6, 1, 2, ele fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é justo. Amém? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e tua mãe. Aí ele coloca uma observaçãozinha que é tremenda, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual o primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre toda a terra. Quando você honra pai e mãe, isso quer dizer, sabe, que os seus dias serão o quê? Prolongados em toda a terra. E eu me lembro que, quando eu me converti, eu vim numa igreja tradicional, viu, queridos? Né? Eu era da Presbiteriana de Bento Ribeiro. E na congregacional de Bento Ribeiro, né, os jovens faziam aquela vigília abençoada. Eu acho que o Marco Aurélio, né, chegou, sabe, a frequentar. O pessoal mais antigo, entendeu? Por quê? Porque era uma vigília, entendeu, que era muito conhecida. Né? E tinha também, né, um trabalho de missões que era tremendo. O pessoal fazia o quê? Os jovens, entendeu? Eles se reuniam, sabe? E eles iam lá para o Nordeste, entendeu? Sabe? Lá no Jebe-Jebe, para poder falar de Jesus. Querido, e o meu coração, ele ardia por aquilo. Como, sabe, né, eu queria fazer parte, sabe, daquele grupo. Mas, infelizmente, eu não podia. Por quê? Porque meu pai, né, meu pai ele veio se converter mesmo, né, sabe, no finalzinho da vida dele. Né, ele não aceitava, sabe, que eu fosse fazer esse trabalho missionário. Porque senão eu ia ficar fanática demais. Eu já era fanática. Porque eu só vivia com a Bíblia debaixo do braço quando eu me converti, né, queridos? Sabe? Então, ele achava que aquilo ali, sabe, era demais. Né? Então, ele não aceitava. Só que meu pai, ele era marítimo, ele viajava muito, muito. Ele passava mais tempo viajando do que dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, né, meu tio, né, ele primeiro veio para o Rio de Janeiro, saiu de Santa Catarina, eu sou catarinense, então eu vim para cá com 2 anos, 3 anos, não sei, ao certo. Então, eu era muito pequenininha, né? Eu sou praticamente carioca. Né? Então, eu chamava meu tio de pai e meu pai de tio, porque era uma confusão, sabe, na minha cabeça. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque meu pai falava assim, olha só, vocês não vão, vocês, né, eu e minha irmã, louca para isso, entendeu? Nessa viagem missionária, mas eu não permito que vocês vão. E mesmo que meu pai passasse 6, 7 meses viajando, né, eu poderia dar desculpa, porque meu pai está viajando, né, quem manda agora é minha mãe, então vou viajar, nananina não. Porque desde cedo eu aprendi que honrar pai e mãe, sabe, é você obedecer, mesmo, sabe, que aquilo seja contra, entendeu, sabe, a sua vontade. E, queridos, agora você imagine, eu, com 21, 22 anos, independente, trabalhava fora, entendeu? Ter que submeter, sabe, à vontade do meu pai. Mas era por quê? Porque eu estava honrando, sabe, como a palavra de Deus diz que eu tenho que honrar. Aí eu falo para os jovens, para os filhos, se você não consegue honrar seus pais, isso quer dizer o quê? Que você está desonrando. Como é que você vai honrar a Deus? Não existe isso. Às vezes nós temos tantas desculpas, né? Quando você desonra teus pais, você está desonrando a Deus. Amém, querido? Uma coisa é ligada à outra. Nosso Deus é um Deus geracional. Nosso Deus é um Deus geracional. É por isso que aqui na igreja, né, as crianças, né, quando elas são concebidas no ventre, elas já são ministradas. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus geracional. Deus, ele tem prazer de que nós venhamos a ministrar, mesmo, entendeu? Quando a criança, né, que a gente acha que ela não sente, claro que ela sente, sabe, está sendo ministrada. Então, depois vem o berçário, vem a EDI, e vem, entendeu, né? Essas fases, até completar a adolescência, os jovens, e daqui a pouco serem adultos e casarem, e terem um bom casamento. Amém, queridos? Então, vamos lá. Então, filhos, obedecer a vossos pais, né? Pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. E eu queria, assim, fazer uma
uma pergunta, sabe, a nós como pais. Qual o maior legado que o homem pode deixar? Nós estamos falando sobre geração e legado. Qual é o maior legado, sabe, que nós como homens podemos deixar? Alguém arrisca? Princípios. É isso aí. O maior legado, sabe, que nós podemos deixar, sabe, para os nossos filhos, é uma vida reta, sabe, diante de Deus. E para com os homens. Porque, sabe, Deus, Ele sente prazer nisso. Quando você começa a saber ensinar, sabe, os princípios, sabe, da palavra, esse é o maior tesouro que você pode deixar. É claro, se você puder deixar bens materiais, mas olha só, muitas pessoas deixando bens materiais, mas zero de princípios. E princípios fala sobre o que também? Sobre caráter. A nossa visão qual é? Não é a nossa visão, porque isso aqui é uma visão da Bíblia, viu, querido? Fala o quê? Uma família de muitos discípulos que adora a Deus em unidade e amor, a fim de restaurar vidas, reproduzindo nelas o caráter de Cristo. Então, quando nós estamos formando os nossos filhos, é necessário que nós venhamos a formar o caráter de Cristo. Amém? Então, uma vida reta diante de Deus, né? É isso que nós precisamos, princípios, sabe, o amor, sabe, a palavra. Eu queria fazer a segunda pergunta. Quando morremos, qual será o legado que ficará de nós? Entendeu qual é a segunda pergunta? Quando você morrer, qual é o legado que você vai deixar? Que tipo de referencial nós seremos? Qual será a lembrança que nossos filhos terão a nosso respeito? Serão lembranças boas? Ou serão lembranças reprimidas? Que tipo de lembranças nós vamos deixar para os nossos filhos? Você entende por que a família é algo muito importante? Que tipo, sabe, de lembranças que você, sabe, como pai, como nós como pais, entendeu? Vamos deixar para os nossos filhos. Olha para a sua vida hoje. Se você morresse agora, se Deus, sabe, te levasse, seus filhos teriam boas lembranças? Ou teriam lembrança de pais, sabe, autoritários? Ou eles falariam assim, ó, não faz falta porque nunca teve presente, né? Orfandade. O que é orfandade, querido? É quando, entendeu, nós não nos fazemos presente na vida dos nossos filhos. Aí você começa a ver, entendeu, que a coisa começa, sabe, né, a estreitar, como diz a palavra. Que tipo, sabe, de lembranças, sabe, você vai deixar, sabe, para os seus filhos? Viver não é apenas desfrutar o presente. Quem vive apenas do presente, não vive. Não vive, querido. Viver é ter responsabilidade com o futuro. Se não tivermos essa responsabilidade, condenaremos o quê? As próximas gerações. Isso é algo muito sério. É muito sério. Se não tivermos essa responsabilidade, condenaremos o quê? As próximas, sabe, gerações. Você entendeu que o nosso papel é algo muito importante? E é por isso que você precisa receber essa revelação? Porque, querido, a vida dos seus filhos está, sabe, em suas mãos. Muitas pessoas estão carregando consequências nos seus lares. Frutos de decisões e de atos, sabe, dos seus antepassados.
E talvez você, entendeu, né, esteja, entendeu, como pais, sabe, nessa situação. Veio de uma família totalmente desestruturada, que não conhecia, sabe, a Deus. E hoje você tem marcas profundas, profundas. Mas eu quero dizer, entendeu, que o meu Deus é um Deus de poder, de graça, de infinita compaixão e misericórdia. É um Deus que sabe que nos liberta de todo e qualquer julgo, mesmo que você tenha sido aprisionado, sabe, no seu passado. Somente Deus, somente, sabe, a pessoa de Jesus Cristo, Ele pode quebrar todas as cadeias. Tudo aquilo que tentou, te aprisionar. E eu quero dizer que no nome de Jesus, sabe, que correntes hoje estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. A revelação da palavra do poder, da graça, sabe, da infinita graça, sabe, ela vem, sabe, para nos dar, sabe, essa autoridade de você começar a declarar, de você começar, sabe, a profetizar, de você, sabe, buscar lá em cima, sabe, nas regiões celestiais, sabe, trazer tudo aquilo, sabe, que o diabo, sabe, tentou, sabe, te destruir. E você se tornar, sabe, uma nova criatura, porque somos nova criatura em Deus. E a Bíblia diz que aquele que recebe o Senhor Jesus, sabe, como Salvador, sabe, nós nos tornamos o quê? Filhos. E como filhos de Deus, Ele não quer que nós vivamos mais em sofrimento, muito menos presos ao nosso passado. Eu costumo, né, dizer, sabe, né, costumo ministrar, sabe, que infelizmente, o nosso passado, ele não pode ser mudado. Sabe, quisera eu voltar lá no passado, né, evitaria tantas coisas que eu passei, ou tantas coisas que eu fiz com minhas filhas. Quisera eu poder fazer isso, mas eu não posso. Mas Deus me deu a revelação, olha só, você não pode mudar o passado, mas eu quero dizer que o seu futuro está intacto. Então eu quero dizer, sabe, que nessa manhã o seu futuro está intacto. Por isso que você não pode só viver o presente, porque existe um futuro. E esse futuro, sabe, Deus, Ele quer, sabe, te abençoar. Vamos ficar em pé? Oh, a maior riqueza que podemos deixar não são os bens materiais, e sim valores que semeamos na vida dos nossos filhos. Esse ano é o mês da família. Semeando o quê? A palavra. Aprendendo o quê? A semear. Então eu vou, sabe, repetir. A maior riqueza. Vamos repetir junto comigo? Fale. A maior riqueza que podemos deixar não são só bens materiais, e sim valores que semeamos na vida dos nossos filhos. Eu pergunto, sabe, o que você tem semeado na vida dos seus filhos? Não adianta só dizer que é rebelde, que tem vontade, sabe, própria, que é difícil. O que você tem semeado? Você tem semeado aquilo que a palavra diz que nós temos que semear? Sabe, você tem investido, sabe, na vida, sabe, dos nossos filhos? E de repente você fala, pastor, mas eu quero dizer que eu sou mãe, entendeu, que eu trabalho, e eu não tenho, sabe, às vezes muito tempo para ficar com meu filho. O problema não é o tempo, o problema é a qualidade de tempo. De chegar, de parar tudo e falar assim, olha só, sabe, eu não vou, né, pai, eu não vou ficar no videogame, sabe, não, eu vou dar agora atenção, sabe, ao meu filho. Não que seja errado, sabe, ficar, pai, no videogame não, mas olha só, quando tiver com videogame, entendeu? Chama teu filho para estar junto. Não é, sabe? Não é você, sabe, estar, sabe, ensinando, sabe, o caminho, entendeu? No caminho, é você, sabe, estar, sabe, com ele.
em todas as áreas, em todos os momentos. Então, se nós semearmos, entendeu? Sabe, a palavra do Senhor, sabe? Se nós, assim, semearmos principalmente os princípios, sabe, dessa palavra, eu quero dizer, sabe, né, não somente nossos filhos, né, biológicos, mas nos nossos filhos espirituais. Aí eu também estou falando, sabe, sobre, né, discipulado. Eles terão memórias daquilo que fizemos. Quando você semeia, sabe, a palavra, sabe, o teu filho vai ter uma boa memória. E por falar em memória, o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos trazer à memória aquilo que dá esperança. Eu creio assim, sabe, que esse tempo é um tempo, sabe, de renovo. Eu creio assim que Deus assim Ele nos trouxe, sabe, para trazer, sabe, uma nova expectativa e visão, sabe, do reino. A palavra de Deus diz, né, Romanos, né, e não tome a forma desse mundo, não tome a forma, mas deixai o quê? Que a sua mente seja o quê? Sabe, renovada. Passado é passado, não se pode mudar, mas o seu futuro, sabe, ele está intacto. Então, começa, sabe, você, sabe, como família, nós como família, sabe, a deixar que essa mente seja renovada. Essa mente precisa ser renovada, sabe, debaixo, sabe, da palavra do Senhor. Eu gosto muito daquele louvor que fala sobre, né, dá-me um coração, né, igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Na realidade, Deus tinha me dado outro louvor, entendeu? Mas infelizmente, por causa do problema da internet, né? E o louvor que Deus tinha me falado é sobre, sabe, né, esse renovar. Deus, Ele não pode mudar o seu passado, mas Ele está hoje reescrevendo a sua história. E o louvor fala sobre novos tempos, novas realizações esperam por ti. Novos sonhos Deus tem para nós. Né? O olho não viu, o ouvido não ouviu, nem sequer penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para nós. Aí ele fala, família, pode sonhar. Como família, eu quero dizer, sabe, que o nosso papel, né? Quantos fizeram, sabe, casados para sempre? Sobre papéis, né? O nosso papel é o quê? Não é segurar os nossos filhos. Não é cortar as asas dos nossos filhos. Muitos pais cortando as asas dos nossos filhos, não. Mas é impulsionar. Impulsionar os nossos filhos. O nosso lar, querido, tem que ser um ninho de águias. Aonde nós vamos impulsionar. Para o quê? Para que os nossos filhos possam, entendeu? Voar nas asas do Espírito. E ir muito além daquilo que nós fomos. Eu tenho essa visão. Né? Quem me conhece sabe que eu e Márcio, nós temos essa visão, sabe, de impulsionar os nossos filhos. Não somente os filhos biológicos, entendeu? Mas nossos filhos espirituais. Aqueles que nasceram aonde? Nosso coração. E a palavra de Deus, ela fala que todas as promessas se cumprirão. Todas. Não é algumas promessas. São todas as promessas. Então faça valer, querido, sabe, essa verdade, sabe, na sua vida. E como é que você, né, vai fazer valer essa verdade? Você conhecendo a palavra. Porque nós, como filhos, podemos reivindicar. Nossos filhos não reivindicam aquilo que nós prometemos a ele. Olha, eu quero dizer, entendeu, que eu vou te dar uma bicicleta. Né? Lembra da Calói? Né? Lembra que a minha Calói? Botava lá o bilhetinho, né? Ó, não esqueça da minha Calói, não esqueça da minha Calói. Não, claro que sabe, gente.
Se não vou, gente, quando chegar em casa, por favor, entre lá no Google, entendeu? Você vai ver Mia Calói. É a criança que queria, entendeu? Queria uma bicicleta. E o que ela fazia? O pai prometeu. Então, todo, sabe, lugar, ele fazia o quê? Botava o quê? Não esqueça o bilhetinho, não esqueça a Mia Calói. Não esqueça a Mia Calói. Então, quando você promete uma coisa para os seus filhos, né, eles não vão reivindicar. Papai, mamãe, você me prometeu. Oi? O Márcio está aqui, né? Sabe, é a mesma coisa, querido. Agora, para você reivindicar, é necessário o quê? Que você esteja o quê? Próximo do papai. Próximo, sabe, do seu papai. E como é que você está próximo do seu papai? Sabe, você conhecendo as promessas, sabe, você conhecendo, sabe, a palavra, você conhecendo aquilo que Deus diz que é teu por direito. E se Deus diz, entendeu, que eu sou, é porque eu sou. Se Deus diz que eu posso, é porque eu posso. Isso precisa, sabe, querido, sabe, ser uma realidade na tua vida. Sabe, a realidade da palavra, dos princípios, das promessas de Deus. Você não vai precisar, sabe, correr atrás de bênçãos, porque a palavra diz, ela nos, sabe, garante que as bênçãos virão, entendeu? Sabe? Oi? Elas virão, entendeu, sobre nós. Então você não precisa sair correndo, elas virão, sabe, naturalmente.